Geradores. Olha só, por que que eu coloquei geradores? Porque a gente sabe que sempre que a gente tem uma, uma força elétrica, a gente tem obrigatoriamente o movimento de elétrons, não é? Então, essa, esses geradores são os responsáveis por criar uma força elétrica, não é isso? Que vai obrigar a corrente a se movimentar, ou seja, vai obrigar os elétrons a se movimentarem, certo? Então, o que são geradores? São aparelhos capazes de produzir tensão ou DDP. DDP, diferença de potencial, certo? Vocês sabem que geradores podem ser pilhas, podem ser baterias, podem ser a tomada de 110, de 220. Esses são geralmente os geradores que nós temos. Tá? No símbolo de um gerador sempre aparece duas barras paralelas, sendo que o terminal positivo é a barra mais longa e o terminal negativo é a barra menor. Né? Sempre desse jeito que aparece o símbolo de um gerador. Às vezes aparece o sinalzinho de mais aqui, o sinalzinho de menos aqui, certo? E essa diferença de potencial é necessária porque para fazer com que a corrente possa fluir, porque sempre você precisa de um ponto de maior energia para um ponto de menor energia, porque senão não vai acontecer que a corrente elétrica se desloque. Então, olha só, se você for pensar aquelas torres de energia, cada torre daquela lá, cada fio tem em torno de 88 mil volts de tensão. Aí aqueles fios vão para onde? Para aquelas redes que vão receber, né, nas cidades, que são aquelas estações retransmissoras, que vão passar para aqueles fios que passam nas ruas. Cada um daqueles fios tem em torno de 13 mil volts. Olha só, de 88 mil caiu para 13 mil, certo? E aí esses 13 mil volts vão para aqueles transformadores que tem nos postes que vão para as casas da gente. Então, de 13 mil volts baixou para quanto? Para 110 ou para 220. Percebam que sempre de um potencial maior para um potencial menor. Por que isso? Para a gente poder ter energia suficiente para ligar o que for necessário. Porque se você deixar tudo igual, vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Tá? Então, por isso que sempre a gente chama de diferença de potencial, porque tem que sair de um potencial maior e chegar num potencial menor. Tá certo? Bom, por que tudo isso? Para a gente chegar em corrente elétrica. E a corrente elétrica a gente sabe que é o movimento ordenado dos elétrons. Por que, que eles são ordenados? Porque o elétron ele se movimenta de qualquer jeito, a gente sabe disso. Mas só que ele se movimenta desordenadamente. Se ele se movimenta desordenadamente, o que, que acontece? Nada. Para que a gente tenha corrente elétrica, eles têm que se movimentar ordenadamente, ou seja, tem que sair de um polo e chegar no outro, tá certo? E aqui a corrente elétrica é dada por essa fórmula que vocês estão vendo aí no meio, que é I igual a ΔQ sobre ΔT. ΔQ vocês já sabem o que é. É a carga elétrica. Lembra que a gente viu lá no comecinho? ΔG igual a N vezes Z? Isso. E o ΔT é o tempo que leva para atravessar qualquer que seja o condutor, certo? Bom, estão percebendo que aqui na tela a gente tem um monte de elétrons se movimentando, certo? Então a gente tem correntes elétricas. Na realidade, qual que é o que a gente percebe que acontece? Na realidade, são os elétrons que se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Então, a corrente real que a gente tem é sempre nesse sentido, ó, dos elétrons do polo negativo para o positivo. Só que se a gente fosse sempre fazer isso aí, os cálculos iam dar sempre negativo, certo? Então, em física, adotou-se, né, uma corrente chamada corrente convencional, aonde os elétrons se deslocam do polo positivo para o negativo. Tá vendo aqui, ó, nesse exemplozinho aqui em cima? Ó? Tá vendo aqui? Ó? Não está saindo do positivo e indo para o negativo. Olha o deslocamento das bolinhas vermelhas. Ó. Então, isso aqui é a chamada corrente convencional. Certo? Mas a de baixo é o que acontece realmente, tá? Se você for ver, o cálculo vai dar exatamente o mesmo. Só que se a gente fosse calcular por aqui, ia dar tudo negativo. Então, a corrente convencional é para que a gente tenha cálculos positivos. Só isso, mas o raciocínio é o mesmo. Então, se acontecer de alguém perguntar para vocês a diferença entre corrente real e corrente convencional, a corrente real sai do negativo e vai para o positivo, e a corrente convencional sai do positivo e vai para o negativo. Se você estiver estudando
eletrólise ou pilhas em química, você vai ver que não existe essa opção. Sempre vai ser do negativo para o positivo. E existem dois tipos de corrente: a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua é que é essa daqui, ó, direct current, que está aqui, sempre no mesmo sentido. Ela não vai inverter nunca. Por quê? Ela é contínua, certo? É direta, sempre saindo do polo positivo para o polo negativo. Isso acontece com o quê? Com qualquer aparelho que esteja ligado numa pilha ou numa bateria, certo? Agora, os aparelhos que funcionam nas tomadas das residências, etc., trabalham com corrente alternada. O que é corrente alternada? Vocês estão vendo aqui, ó, ora ela se desloca em um sentido, ora ela se desloca em outro sentido. Então ela vai alternando o seu sentido no movimento. Tá certo? Então existem esses dois tipos de corrente. Esse aqui para tensões baixas e esse aqui para as tensões altas. Tá certo? Então quando você liga os aparelhos na sua casa, você pode ter certeza que são em corrente alternada. Por isso que para você carregar o seu celular, você tem que ter um transformador que transforme corrente alternada em corrente contínua, certo? Aqueles carregadores do celular, na realidade, são transformadores de corrente alternada em corrente contínua, porque senão a pilha do celular estoura, explode, não é mesmo? Tá certo? Vamos ver se a gente tem alguns exemplos? Olha só. Primeiro exemplo, um corpo apresenta uma carga de 60 coulombs durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Qual a corrente elétrica que percorre o corpo? Aqui eu já deixei do ladinho o que eu sei e o que eu tenho. Então olha só, eu quero a corrente, eu sei que a minha carga é de 60 coulombs e eu sei que meu tempo é de 2 minutos. Só que o meu tempo não pode ser em minutos, tem que ser em segundos. O que eu faço então? Multiplico por 60, deu 120 segundos. E aí o que eu faço? Jogo na fórmula, não é mesmo? Então vai ficar 60 dividido por 120, que deu 0,5 amperes. Fácil assim, gente, não tem segredo. É fácil desse jeito, tá? Segundo, um corpo com uma corrente de 2 amperes apresenta uma carga de 2,5 coulombs. Quanto tempo leva para atravessar o corpo? Então agora o que eu tenho? Eu tenho o I, que é a corrente, eu tenho o ΔQ, que é a carga, e eu quero o tempo, não é isso? De novo o que eu faço? Jogo na equação. Percebam que agora eu vou ter o I, ó. O I eu tenho, vou colocar o 2 aqui, ó. Eu não posso colocar o 2 aqui embaixo, certo? Eu vou colocar o 2 aqui, certo? O que acontece? Coloco o 2 aqui e o 2,5 eu coloco aqui, não é mesmo? O que eu vou fazer? Jogo o 2 para baixo, certo? E jogo o tempo para cima, ou seja, eu inverto os dois, certo? Fazendo essa inversão, vai dar quanto? 1,25 segundos. Tá? Lembre-se que essa inversão é uma inversão matemática que todos vocês têm que saber fazer, não é mesmo? Tá? Entendido? Aqui nós temos alguns exercícios, olha só, para vocês fazerem. De novo, vou deixar um tempinho para vocês darem um print, tá? E aqui eu tenho uma coisa chamada múltiplos e submúltiplos. Olha só, aqui nós temos o giga, o mega, o quilo, o metro, o centímetro, mili, micro e nano. Cada um desses submúltiplos e múltiplos, estão vendo aqui, ó, tudo que está lá do lado do M, aqui para cima, é múltiplo. Tudo que está do lado do M aqui para baixo é submúltiplo. E esses múltiplos e submúltiplos têm valores fixos que estão colocados aqui na frente. O G vale 10 à nona, o M vale 10 à sexta, o K vale 10 ao cubo, certo? Aqui como não tem nada, vale 10 elevado a 0. O C, 10 elevado a menos 2. O M vale 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6 e o nano 10 a menos 9. E não vale só para o metro, isso serve também para os amperes, serve também para qualquer outra unidade que você queira, certo? E aqui a gente tem o quê? Os valores de cada uma desses múltiplos e submúltiplos, pelo menos aqui dos mais importantes. Eu acredito que vocês em eletricidade têm que saber de cor esses três últimos aqui, ó. O mili, que é 10 a menos 3, o micro, que é 10 a menos 6 e o nano, que é 10 a menos 9. Certo? Se você estivesse trabalhando com ondas, etc., aí você teria que saber esses daqui. Por exemplo, gigahertz, né, que é o funcionamento do celular. Tá?
Então, isso é o que vocês têm que saber dos múltiplos e submúltiplos. Por quê? Porque quando eu faço um cálculo como esse daqui, olha só, um corpo apresenta uma carga de 5,2 microcoulombs durante um intervalo de tempo de 3,8 milissegundos. Qual a corrente? Né? Então, olha só, eu tenho a corrente e aqui eu tenho o quê? A carga, que é de 5,2 microcoulombs, e aqui 3,8 milissegundos. E aí o que eu fiz aqui? Ó? Olha só, eu sei que esses valores aqui, o mili vale 10 a menos 3, o micro vale 10 a menos 9, e o nano vale 10, o micro vale 10 a menos 6, e o nano vale 10 a menos 9. O que eu fiz? Olha só, eu fiz a conversão. O micro, o símbolo micro, valeu 10 a menos 6, e o símbolo mili valeu 10 a menos 3. E aí, a hora que eu tenho os valores, eu jogo na fórmula, certo? Por quê? Porque olha só, o I, que é o que eu quero, não é isso? Tem a minha carga. A carga eu acabei de colocar aqui, ó. 5,2 vezes 10 a menos 6. E o tempo que eu acabei de colocar aqui, ó. 3,8 vezes 10 a menos 3. Vou resolver. Como é que eu resolvo? Olha só. Número com número, ou seja, 3,2 dividido, 5,2 dividido por 3,8, que dá aproximadamente 1,37. E aqui eu tenho o quê? Bases iguais. Copio a base e agora é uma divisão, subtrai os expoentes, tá vendo? Só que aqui é um número negativo, não é isso? Menos com menos acontece o quê? Vira mais, não é mesmo? Então vai ficar 1,37 vezes 6 vezes 10 a menos 6 mais 3. Resolvendo essa conta vai dar quanto? 1,37 vezes 10 a menos 3 amperes. Mas será que eu posso melhorar isso aí? Lógico que eu posso. O 10 a menos 3 não é o mili, olha aqui, ó. Então, no lugar do 10 a menos 3, eu posso colocar o quê? O mili. Então, ficou 1,37 miliamperes. E é assim que a gente faz. Tá certo? Bem entendidinho? Ótimo. Então, agora, alguns exercíciozinhos para vocês ficarem felizes.